Bloco do programa Bom Dia Cidade. E agora com 4 minutos de saúde, conversando com o doutor Jorge Ferradeira, que é médico e historiador. Bom dia, Ferradeira. Bom dia, Wilson Mendes. Bom dia aos telespectadores da TV Cidade. Bom dia, meus amigos. Só para registrar, ontem aconteceu o evento na Casa de Portugal e realmente foi um grande evento. A gente recordou os tempos do professor Fernando Cílio da Costa. Sem dúvida nenhuma... Saudoso doutor Fernando. Sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores... Professor Fernando, né? Professor Fernando. Um dos maiores eventos realizados na Casa de Portugal, com a missa, com o padre Fabiano, depois com a minha conferência, depois com o coquetel. Compareceu muita gente, nem esperava um público tão grande assim, e pessoas das mais diferentes camadas da sociedade, tanto sócios da Casa de Portugal, como instituições culturais do Rio, como professores que são meus companheiros em academias de letras, em instituições culturais. E foi muito bom a conferência. Eu pude explicar o que foi a restauração portuguesa, uma conferência que eu realizo desde 1973. Eu estou há 43 anos realizando essa conferência. Ou seja, eu fui o terceiro a pessoa em Teresópolis a realizar essa conferência. Que antes de mim, na Casa de Portugal, só 2 tinham realizado o mesmo assunto. Era o professor Arthur Dalmasso, que foi fundador da Faculdade de Medicina de Teresópolis, da FESO, que era um grande intelectual, foi deputado estadual e era um homem de profundo conhecimento, fundador da Academia Teresopolitana de Letras, e o professor Carneiro, que também era da academia, recentemente falecido, o Arthur Dalmasso já Fundador falecido. do Colégio 100, né? Fundador do Colégio 100. Centro de Ensino Moderno. E eu tive a oportunidade, Wilson, de frequentar a casa do Arthur Dalmasso. O Arthur Dalmasso fazia reuniões de domingo, e eram reuniões assim com a presença de governador de estado, Celso Peçanha, Togo de Barros. Celso Peçanha, inclusive, morou aqui, né? Na Tijuca. E eram reuniões, assim, para debate intelectual, eram reuniões interessantes. Era domingo pela manhã na casa do Arthur Dalmasso. E o Arthur, naquela época, em 73, me cedeu o rascunho da conferência dele e o Carneiro também. Mas em 73, a restauração em Portugal era pouco conhecido. E eu tive a oportunidade naquela época, 43 anos atrás, quando eu olho para trás, 43 anos. Quase 4 décadas. Aí eu me lembro que eu tive muita dificuldade de realizar a conferência porque não havia muita gente publicando o assunto. Hoje não. Hoje o assunto é bem explorado, há publicações não só no Brasil, como em Portugal, na Itália, na França, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, que são países, na Holanda, são países envolvidos na restauração em Portugal. Então, hoje há ampla divulgação. E a grande oportunidade que eu tive como historiador foi provar, em 1973, a presença de 3 brasileiros na Batalha de Alcácer-Quibir, em 1578. A batalha em que o rei Dom Sebastião de Portugal desaparece, é morto na batalha. E gera com isso uma crise dinástica em Portugal, assume um cardeal, que é seu tio-avô, Dom Henrique, e com a morte do cardeal Dom Henrique, que não tinha filhos, evidentemente por ser cardeal, o trono é herdado por Filipe II da Espanha e Filipe I de Portugal. Vamos falar de saúde? Vamos, pois não. Olha, ontem, dia 1º de dezembro, foi o Dia Mundial de Combate e também de Prevenção ao HIV. Doutor Jorge Ferradeira, o que é o HIV? Bom, Wilson, a gente precisa falar de doenças sexualmente transmissíveis, né? Eu, quando comecei a exercer medicina, você vivia um período bastante complicado em termos de saúde pública, no controle da hemorragia, da gonorreia, da sífilis, da tricomonose urogenital, do cancro bode, do condiloma acuminado, do linfogranuloma venéreo, de todas essas, do herpes genital, de todas essas patologias que envolvem o contato sexual. Não havia naquela época, assim, as pessoas não se cuidavam, e hoje está voltando a acontecer isso. Por quê? Eu não sei, as pessoas jogam com a vida, né? O não uso do preservativo, quer dizer, a única proteção que você tem é o uso do preservativo. O preservativo vai impedir que você se contamine e seja contaminado. E o HIV é uma doença que hoje ela tem o coquetel, quer dizer, ela tem... Ela tem cura? Não tem cura, tem controle. Eu fui um dos primeiros médicos em Teresópolis para fazer diagnóstico de HIV aqui, há décadas, há muitas décadas. E como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é feito pelo teste de anti-HIV, pela uma sorologia, pelo exame de sangue, e você pede o exame de sangue
E ali Está disponível na rede pública? está disponível na rede pública, é um exame de fácil realização, e que as pessoas que têm múltiplos parceiros sexuais, ou que não têm um parceiro fixo, ou que não têm uma vida assim controlada sob o ponto de vista sexual, têm que submeter. Agora, um conselho importante e fundamental é que você tem que usar camisinha. A rede pública distribui o preservativo. No posto de saúde você nem precisa lá pedir a A ninguém. Cruz Vermelha também distribui. Você tem lá um recipiente, que tem lá na entrada do posto de saúde, tem um recipiente com o preservativo, você chega lá e pega o que você vai usar, a quantidade necessária que você vai usar. Agora, de qualquer maneira, as pessoas precisam tomar cuidado que a síndrome da imunodeficiência adquirida, que vem a ser o HIV ou a AIDS, é uma doença que, mesmo com coquetel, você tem uns efeitos deletérios, efeitos colaterais desse coquetel. Quer dizer, o negócio é não adquirir, ou seja, é evitar o contágio e se proteger com o uso do preservativo. E, além do mais, eu tenho observado o recrudescimento, e no outro dia eu estava lendo uma matéria da Organização Mundial de Saúde, prevenindo contra a questão da sífilis no Brasil, que está aumentando assustadoramente. Inclusive a sífilis congênita. Quer dizer, mulheres que não se submetem ao pré-natal, que não têm, também são pedidos exames, que é o VDRL, FTA-ABS, reação de Klein, reação de Klein, sorologia para a luz, em que você estabelece o diagnóstico da grávida, se ela tem o treponema pálido, quer dizer, o portador da sífilis, e se você estabelece esse diagnóstico no pré-natal, no início da gravidez, você tem como evitar que essa criança nasça com deformações congênitas e deformações graves provocadas pela sífilis. Então você tem um controle, tem tratamento e tem cura. Quer dizer, são os cuidados a sífilis é uma doença que você cura, você, com determinado uso de penicilina, você cura a sífilis, quer dizer, a pessoa pode curar, e a pessoa que é alérgica à penicilina tem uma opção, que é a streptomicina e outro tipo de antibiótico, que você vai matar o treponema pálido, que é o causador da sífilis. Agora, além disso, o que eu tenho observado são uretrites, há muito corrimento urogenital, tanto feminino como masculino, e por bactérias que já não é o gonococcus. Antigamente, na minha adolescência, quando eu iniciava a medicina, você tinha gonorreia e o gonococcus, você sabia que era a Neisseria e a gonorreia que causava a hemorragia ou a gonorreia. Hoje você tem uretrites por uma quantidade variada de micro-organismos, mas o principal deles, eu tenho visto, é o Streptococcus aureus. E tem que ser tratada. E como combatê-lo? Combater através, quando você tem um corrimento urogenital, tanto feminino como masculino, o ideal é que você faça um antibiograma, uma contagem de colônias e uma cultura. O antibiograma para identificar a bactéria, a contagem de colônia para ver a quantidade de colônias de bactéria que você tem, e a cultura para você ver, o antibiograma para você ver o antibiótico específico para matar aquela bactéria. Ou antibiótico bactericida, que paralisa a bactéria, ou bacteriostático, que elimina definitivamente. Mas é importante que você faça isso. Você não se trata na farmácia. Às vezes eu vejo absurdo. Automedicação. Automedicação. O cara chega para o balconista da farmácia e pede uma medicação para isso. É inadequado, é errado. Porque ele vai te indicar uma medicação e ele não tem conhecimento científico e nem não foi realizado um exame para identificar o tipo de bactéria que você tem. Ele não é um profissional habilitado. Então você tem que tomar cuidado com isso. Quer dizer, quem deve ser procurado é o médico para estabelecer o diagnóstico adequado e eliminar. Senão você fica com uma infecção crônica, você fica com foco no teu organismo, que vai te provocar alterações que depois você vai pagar caro. Quando você chegar mais um pouco adiante da tua vida, você vai ter complicações. Quer dizer, você vai ter complicações desse tipo de corrimento. O outro problema que eu tenho visto também, que... Sim, encerrando, concluindo. Sobre a sífilis? Concluindo os cuidados que se deve ter. Bom, o cuidado fundamental é usar preservativo. E a DST? É usar preservativo. Esse é o cuidado fundamental. Higiene. Higiene adequada, quer dizer. Havia uma época aqui no Brasil que a quantidade de sífilis era tanto que as embarcações norte-americanas, antes do marinheiro chegar na Praça Maior, desembarcar na Praça Maior, ele já recebia
uma injeção de penicilina. Para não ter que... Mas era um negócio absurdo, quer dizer, era norma da Marinha Norte-Americana fazer isso. Você veja o absurdo que era. Que era, né? Doutor Jorge, o endereço do seu consultório? O endereço do meu consultório é Avenida Lúcio Meira, 350, sala 205. Fica no edifício Marco Central, o telefone é 2742-8616. Eu também atendo no Centro Estadual de Saúde Armando Sacouto, que fica ali na Várzea, perto do antigo fórum. Já atendo ali desde 82, ou seja, 34 anos. Vou fazer 35 anos de atendimento ali em abril de 87. E devo ser, atualmente no SUS eu devo ser decano, devo ser o médico com maior anos de atividade de atendimento ininterrupto no SUS. Porque tem um detalhe que eu gostaria de frisar, que eu fui vereador em Teresópolis 8 anos, eu fui vereador durante 2 mandatos e não me afastei um único dia do atendimento médico. Doutor Jorge Ferradeira, muito obrigado pela sua participação no quadro Minutos de Saúde. Vamos entrar de férias, evidentemente, e voltamos no ano que vem. Feliz Natal, né? Eu também desejo Feliz Natal a toda a população de Teresópolis, um próspero ano novo. E gostaria de convidar a população que o ano que vem eu estarei realizando na Casa Portugal, inteiramente gratuito, à população, não só os associados, mas a toda a população, um curso de 10 meses a respeito da história de Portugal, onde será, no final, emitido um certificado para aqueles que obtiverem 2/3 de obtenção de presença nas aulas. A inscrição vai ser gratuita. Depois, no ano que vem, eu vou informar no teu programa como é que se faz a inscrição. Mas é inteiramente gratuito. Eu tenho mantido, durante todos esses anos em que eu sou diretor cultural da Casa Portugal, cursos sobre a história de Teresópolis, sobre a história do Brasil, sobre a história de Portugal. Sempre tem curso lá na Casa Portugal de atualização. E cumprimentar a toda a diretoria executiva da Casa Portugal e ao Conselho Deliberativo pelo aniversário da Casa ontem, 57 Dia 1º anos. de dezembro, né? Primeiro, foi fundado em 1969. E um detalhe curioso, mandar um abraço para o seu Joaquim Rodrigues, que tem 91 anos de idade, estava presente lá ontem e foi fundador da Casa Portugal. É o único fundador que ainda está ativo lá, 91 anos, estava lá presente, estava na mesa, eu estou até publicando no meu blog uma fotografia dele. E está muito bem, muito bem mesmo. É isso aí. Muito obrigado, doutor Jorge Ferradeira. Eu desejo ao doutor Jorge, à família e também a todos os sócios da Casa de Portugal um Feliz Natal, próspero Ano Novo. E o quadro Minutos de Saúde volta no ano que vem. Vamos agora a mais um bloco de comerciais e eu volto dando continuidade ao programa Bom Dia Cidade.